Olá a todos, me chamo Leandra Braga da Silva e o tema do meu trabalho é grupos funcionais de macroinvertebrados em diferentes substratos em um sistema lógico prístino no Cerrado. Bom, os sistemas lógicos eles abrigam uma grande biodiversidade de organismos, incluindo os macroinvertebrados bentônicos, que são classificados de acordo com a forma que adquiriu seu recurso alimentar, em grupos funcionais tróficos. Essa abordagem é interessante, pois ajuda a entender melhor o funcionamento dos sistemas para conservar. Esses organismos eles estão associados ao substrato, que é a estrutura física onde eles realizam suas atividades, podendo ser tanto orgânicos quanto inorgânicos. Ambientes que são mais heterogêneos, eles podem comportar mais espécies por possuir uma variedade de hábitats, esconderijos e uma gama maior, de recursos, o que aumenta, a diversidade estrutural. Os objetivos desse trabalho foi comparar os grupos funcionais tróficos de macroinvertebrados entre os diferentes substratos em um sistema lógico, verificar a riqueza, abundância e diversidade de grupos funcionais em diferentes substratos com diferentes graus de heterogeneidade. A hipótese desse estudo é que em substratos mais heterogêneos espera-se encontrar uma maior riqueza de grupos funcionais tróficos por ser um habitat que oferece maior disponibilidade de recursos, como abrigo e alimentação. Este estudo foi realizado no Riacho Capetinga, um sistema prístino de primeira ordem e localizado na Apagama Cabeça de Veado. As coletas foram realizadas delimitado um transecto de 30 metros e a cada 10 metros coletadas amostras dos organismos, tanto na margem quanto no centro. As amostras foram lavadas, triadas e identificadas até o nível taxonômico de família. Com relação à quantificação da heterogeneidade dos substratos, foram calculados riqueza, diversidade Shannon e equidade Pellow, os grupos funcionais tróficos classificados de acordo com chaves de identificação, calculados riqueza, densidade, abundância e índice de diversidade Shannon. As análises estatísticas foram realizadas no programa PESH e Excel, e para saber a relação entre substratos e grupos funcionais tróficos, análise de correlação de Pearson. Os organismos encontrados foram 5.360 macroinvertebrados, distribuídos em 8 ordens, 31 famílias, 5 gêneros e 5 grupos funcionais: coletores catadores, coletores filtradores, fragmentadores, raspadores e predadores. Os substratos mais frequentes no riacho foram cascalhos seixos e liteira, ambos substratos heterogêneos. Eles possuem uma função muito importante para o sistema como refúgio de fluxo para os macroinvertebrados. Quando acontece algum distúrbio, esses substratos acabam servindo como refúgios para esses organismos. Uma relação positiva encontrada foi entre a diversidade de substratos e densidade de predadores. Isso significa que quanto mais heterogêneo for um local, um substrato, mais predadores seriam encontrados. Isso pode ser explicado pelo Riacho Capetinga ser um sistema prístino e possui essas matas de galerias preservadas que possuem funções ecológicas muito importantes, como a retenção de sedimento e impedimento da homogeneização do substrato. Outra relação positiva foi entre raízes e a abundância de coletores catadores, e a densidade também. Os coletores catadores eles são frequentes no leito dos riachos e vivem imersos em seus recursos alimentares. Essas raízes acumulam sedimentos mais finos, que são locais de captação de alimentos. Outra relação positiva foi entre cascalhos seixos e a densidade de raspadores. Geralmente, esses organismos eles são encontrados aderidos a rochas, fazendo o controle do perifíton. Apesar de ter encontrado essa relação, eles foram pouco abundantes. E isso pode ser explicado pela cobertura do dossel ser mais fechada, o que limita a entrada de luz. Houve uma correlação negativa entre laje e a riqueza de coletores catadores. Isso indica que esses organismos não possuem adaptações específicas para estarem nesses locais. A conclusão do estudo é que os substratos mais predominantes no Riacho Capetinga foram cascalhos, seixos e liteiras, sendo considerados substratos heterogêneos. A hipótese desse estudo não foi corroborada, pois não houve uma relação positiva entre a diversidade de substratos e a riqueza de grupos funcionais tróficos. Os substratos de riachos prístinos, como Capetinga, por si só, já apresentam heterogeneidades variadas, não sendo encontrado um único tipo de substratos, mas um conjunto que compõe microhabitats diversificados. E as correlações entre o tipo de substrato e os grupos funcionais tróficos corroboram com a hipótese do habitat template, pois as características das espécies são determinadas pelas interações autoecológicas entre os organismos e o ambiente.
Gostaria de agradecer à Universidade Católica de Brasília, ao CNPq, ao GEA e ao PELD e aos meus colegas também.